No texto poético, a destruição da natureza pode ser uma metáfora para compreender a destruição da humanidade. E para discutir o papel da literatura na preservação do meio ambiente, nós convidamos o economista Sérgio Bessermann. Sérgio, seja bem-vindo ao Trilha de Letras. Muito obrigado, eu que agradeço É um a prazer todos. receber você aqui, principalmente para falar de uma relação interessante: natureza e literatura. Como é que a gente pode unir esses dois assuntos? A gente pode e principalmente a gente deve. Eu vou citar Confúcio. O pensamento, o bom caráter depende do pensamento profundo. Ou seja, os bons valores, a boa luta pela preservação da natureza e pela melhoria do bem-estar da humanidade depende do pensamento profundo. Então, eu costumo dizer com meus amigos, meus alunos, a garotada, tem que ter o Twitter de 3 linhas, mas tem que ter o tempo para o romance de 300 páginas. Por que isso é tão importante? Não é tanto pelo conhecimento no stricto senso que você passa, porque aí poderia, pela internet ou mais em livros didáticos, mas é porque a conexão de cada um de nós, seres humanos, com isso que a gente pensa que é separado, mas não é, nós somos parte, ela se dá de acordo com a nossa diversidade. Cada um é todos somos muito diferentes uns dos outros, com interesses, desejos, valores, psicologias. E a literatura é que é capaz de trazer essa noção de que nós não somos separados da natureza, nós somos a natureza junto com ela. Se a gente destrói a natureza, a gente está se destruindo junto. É uma coisa, falando assim, parece simples, mas isso não é pela mente, isso é pelo coração, e aí a literatura é fundamental. E os nossos escritores brasileiros falam muito bem, não é? Ou seja, fazem essa relação da natureza, colocam na literatura de uma forma tão harmoniosa. A gente vê Guimarães Rosa, a gente vê Graciliano Ramos, a gente vê Carlos Drummond de Andrade. Isso é sintomático na nossa literatura brasileira, não é, Bessermann? Eu acho que sim. Bom, o Brasil é o país com a maior biodiversidade de todo o planeta. E, de algum modo, os nossos artistas, os nossos escritores, os nossos homens de cultura e mulheres de cultura, eles incorporaram na sua arte essa... por exemplo, esse ano estamos comemorando não sei exatamente a data, mas o aniversário de Clarice Lispector. Uhum. Bom, eu estou lá no Jardim Botânico, né, na presidência do Jardim Botânico. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas um dos contos mais lindos da Clarice Lispector é uma epifania que ela tem quando está passando em frente a 2 torrezinhas que tem, para quem não conhece. Para quem não conhece, conheçam, né? Mas 2 torrezinhas rosas que todo mundo conhece, que é o símbolo. E aí ela entra pelo Jardim Botânico. E assim, tantos escritores, esses que você citou, e quase todos os outros. Lavoura Arcaica, do Radan Assar, e mais antes ainda, A Selva, do Alencastre de Cândido. Ou seja, sempre os sertões de Euclides da Cunha. Essa realidade do Brasil entrou no espírito da nossa cultura, principalmente através da literatura. E já que a gente está falando de livro, vamos falar desse aqui. Eu considero, nossa, que obra bonita. Uma organização do Sérgio Bessermann, junto com o Rodrigo Medeiros. Rio de Janeiro, capital natural do Brasil. Olha só, gente, fotos lindíssimas de pontos turísticos do Rio de Janeiro, bonitos, mas vale dizer também, ressaltar, que é uma pesquisa tão brilhante que a gente vai encontrar muitas curiosidades e muito da nossa história aqui. Não é, Bessermann? Muito conhecimento e, ao mesmo tempo, um conhecimento apresentado num diálogo entre arte, no caso literatura ou gravuras e tal, com ciência, com conhecimento. Esse diálogo é muito importante, porque as pessoas são diferentes, algumas se interessarão pela informação científica direta, mas outros, ao verem um poema que fala daquilo, aí eles se interessarão
pela preservação ou pelas dificuldades, os desafios que essa cidade tem para enfrentar. E o Rio é muito especial, o Rio é diferente, né? O Rio é patrimônio histórico da humanidade numa categoria criada para o Rio de Janeiro e que nunca mais ninguém vai ganhar, a Unesco já avisou, é só o Rio. Nós, cariocas, e o Brasil que tem o Rio, nós temos uma coisa que no mundo inteiro só existe aqui. 3 grandes florestas, 2 baías, um sistema de lagoas e um litoral espetacular e famoso no mundo inteiro, Copacabana, Garota de Ipanema. Essas coisas existem em outros lugares, no Havaí, nas Ilhas Seychelles, mas 3 florestas, 2 baías, lagoas, litoral oceânico espetacular, no meio de uma região metropolitana de 12 milhões e meio, só no Rio de Janeiro, nunca antes, nunca depois, é só aqui. E se a gente conseguir fazer com que essa convivência seja harmônica, esse é um futuro grandioso, brilhante e que vale a pena viver. Bom, eu falei aqui que o Sérgio Bessermann fez essa organização com o Rodrigo Medeiros, a gente tem o Bessermann aqui e agora a gente vai ouvir um pouquinho do olhar do Rodrigo Medeiros sobre essa obra, quer dizer, o que a natureza fornece como elemento para esse universo literário. Vamos ouvir. Desde que o mundo é mundo, existe uma ligação muito profunda entre aquilo que a gente chama de arte ou de cultura com a relação com o espaço, com o lugar onde as sociedades humanas se desenvolvem. Todas as grandes formas artísticas, literatura, música, artes plásticas, pintura, todas elas em algum momento, seja no momento mais remoto, seja nos desenhos pictóricos nas cavernas, pelos homens das cavernas, até as escolas mais belas de pintura europeia, todas elas usaram a natureza, se inspiraram na natureza, não só como protagonista, ou como pano de fundo para que as histórias de amor, ou para que as histórias, quaisquer que elas sejam, pudessem ser contadas. É difícil imaginar a cultura, uma cultura tão rica, literária, no mundo, sem a diversidade de natureza que esse planeta apresenta para a gente. É muito difícil imaginar, por exemplo, a obra de Jorge Amado, rica como ela é, em personagens, por exemplo, como Tieta, sem aquele pano de fundo do sul da Bahia. É muito difícil imaginar uma história contada por Gabriel Garcia Marques nos seus livros, seja 100 Anos de Solidão, Mamão no Tempo da Cólera, sem você imaginar os cenários colombianos, por exemplo, da cidade de Cartagena das Índias, com aquela exuberância daquela mistura entre cultura e natureza. Então, a natureza, ela fornece, acho que cada vez mais, inclusive, muitos autores brasileiros têm descoberto que contar histórias a partir da natureza, sejam elas ficcionais, sejam elas crônicas que retratam o nosso dia a dia da nossa natureza, é um elemento a mais e que torna a nossa literatura, principalmente a brasileira, peculiar, rica e reconhecida no mundo todo. Bessermann, a gente ouve o Rodrigo Medeiros, a gente volta agora para você nessa grandiosidade de trabalho dessa obra para falar do tema preservação. Você falava um pouquinho, Rodrigo, também, até que ponto, quando a gente pega um livro, como você diz, como esse aqui, e vê coisas tão bonitas, a gente não tem vontade também de salvá-las, de preservá-las? Eu acho que sim, e por 2 vetores. Um, mais do espírito, como você disse, e o outro, porque o conhecimento aqui deixa muito claro também, o outro, um vetor materialista, mas muito importante para a vida das pessoas, emprego, renda, melhoria do bem-estar. De um lado, a literatura e a forma como foi apresentado desperta no coração, no espírito, essa compreensão de que não existe humanidade e natureza, uma coisa só. Não existe carioca e natureza do Rio de Janeiro, é uma coisa só. Nós somos tudo junto e misturado aqui. E a beleza sempre comove. Mas, de outro lado, também há muito conhecimento mostrando que, por exemplo, qual é o ativo? Eu sou economista, né? Meu irmão Bussunda dizia, Bussunda do Caceta Popular, que todo economista brasileiro é careca. Ele perguntava por quê? 30 anos, todo santo dia, ai meu Deus, errei de novo. Então, esse humor é uma coisa muito também carioca. Mas o lado materialista é assim, qual é
o nosso ativo mais valioso? Qual é aquela coisa que a gente tem que nos dá mais emprego, renda, possibilidades no Rio de Janeiro? Na minha opinião, tranquilamente é a marca, é a reputação, é a imagem que a gente tem no mundo inteiro, apesar da gente ter feito muita besteira, poluição da Baía de Guanabara, que temos que corrigir, Lagoa e tal, mas nós somos a capital natural do Brasil e quando tem pesquisa, nós somos a capital ecológica do planeta. Em passageiros de aeroporto. Eles não sabem bem por quê, mas essa é a nossa marca, é a imagem, é como nos veem. E isso vale muito. Então, eu diria que tem esses dois lados, vamos chamar assim. Um lado é o espírito, um lado poético. Sensibiliza, comove, faz conhecer o que não conhecia, às vezes perto da sua casa. Mas tem um outro lado que é compreender que não se trata só de amor à natureza. Eu tenho, você tem, a maioria dos nossos telespectadores tem, mas não é isso não. O futuro não é só isso. O futuro econômico do Rio de Janeiro, a melhoria das condições sociais do Rio de Janeiro passam por aí. Se daqui a 30 anos o mundo olhar para o Rio e disser assim, e a Baía de Guanabara continuar poluída como ela está hoje, o mundo vai olhar para o Rio e, em vez de pensar certo ou errado, capital ecológica do planeta, ele vai pensar, todo mundo despoluiu suas baías e o Rio de Janeiro não fez, esses caras não gostam de... E nós vamos perder o valor da marca, da reputação. Não é só turismo, não. É a marca. É um produto que você vende para o resto do mundo. É uma criação, pode ser de uma grande empresa, pode ser de um artesão. Rio de Janeiro. Isso desaparece se a gente não preservar. Por isso esse nome tão de economista, né? Capital natural. Capital natural. É um jogo de palavras. Capital, que a gente deixou de ser capital, mas também capital no sentido de que, desculpe o economês, mas a taxa de retorno, ou seja, o que a gente ganha com essa realidade única em todo o planeta, é muito e é a nossa melhor chance de futuro junto com melhorar a qualidade da educação. Sérgio Bessman, a gente vai para o intervalo, mas antes a gente vai convidar, né, os nossos ouvintes, nossos espectadores, leitores, para o nosso quadro Leituras com Maíra de Assis e uma ótima dica de livro. O Trilha de Letras volta já. Naquele lugar, a guerra tinha morto a estrada. Pelos caminhos, só as hienas se arrastavam, focinhando entre cinzas e poeiras. A paisagem se mestiçara de tristezas nunca vistas, em cores que se pegavam à boca. Eram cores sujas, tão sujas que tinham perdido toda a leveza, esquecidas da ousadia de levantar asas pelo azul. Aqui, o céu se tornara impossível e os viventes se acostumaram ao chão, em resignada aprendizagem da morte. Em Terra Sonâmbula, de Mia Couto, natureza e literatura ocupam o mesmo espaço. A geografia e as metáforas são elementos comuns à prosa poética. Através da leitura, a gente também consegue conhecer melhor o ambiente ao nosso redor. Nesse romance, o escritor de Moçambique nos mostra que a separação entre meio ambiente e o homem pode ser apenas um ponto de vista. E nesse livro aqui, a natureza virou cultura e linguagem. O Trilha de Letras está de volta, mas antes da gente continuar a nossa ótima conversa com o Sérgio Bessman sobre natureza e literatura, nós vamos ver agora o quadro Dando a Letra. Isso mesmo, aquele espaço para novos escritores. Se vocês quiserem divulgar os seus livros, se vocês têm um trabalho e querem mostrar aqui, mandem para nós o vídeo, isso mesmo, pessoal. E vamos agora ver esse vídeo que a gente tem aí. Eu sou Sabrina Dalbello e sou autora de Lente de Aumento para Coisas Grandes, publicado pela Penalux em 2018. O meu livro de poesias traz construções curtas sobre o cotidiano para ser lido no dia a dia, a qualquer tempo.
As poesias são simples, suaves e mesmo assim convidam o leitor a um olhar atento, à reflexão, ao posicionamento, por mais trivial que seja o objeto do olhar. Com poucas palavras e independentemente de rimas, as poesias vão distribuindo provocações, como quem oferece olhos a um desconhecido. Os meus poemas são muito honestos, testemunhos de cicatrizes, despedidas, antigas inocências e sonhos. É preciso convencer o leitor que a poesia pode ser algo próximo, palpável e compreensível. Eu espero que a poesia possa encontrar o leitor e levá-lo a lugares tão seus. Sinta a poesia, só isso. Como eu costumo dizer, às vezes a poesia funciona, noutras a gente tenta dar sentido para ela. Quando você fez a pesquisa do seu livro, por exemplo, o que você encontrou, o que te chamou a atenção? Tem muita gente produzindo literatura e tem os grandes autores e também tem, e isso é de uma importância tão grande, os autores, eu vou chamar de locais, mas não são locais, porque hoje, com as redes sociais, a internet, isso... Às vezes você fala de um pequeno bosque, de uma praça bem arborizada, a redação de uma boa aluna, um bom aluno, e os alunos da turma e depois da escola que leem aquilo, às vezes nem tinham prestado atenção, a praça onde brincava, nem tinha prestado atenção que ali tem um IP, que no mês tal fica... E aí lê aquela redação, desperta para algo que nunca mais esquece. Porque quando bate na emoção... Então, tem muita gente escrevendo, grandes autores, grande literatura, mas tem uma coisa muito bacana também, que é gente de todas as idades e a garotada escrevendo também sobre a praia que foi, a trilha que ele fez, que descobriu não sei o quê, o bicho que ele viu, porque no Rio de Janeiro a gente... Não é que nem o pessoal acha que a gente tem que ficar olhando para não pisar em jacaré. Mas se quiser achar um jacaré, é a coisa mais fácil do mundo. Dá um pulo ali e vê. É verdade. Você pode ir no Recreio dos Bandeirantes, aqui no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, você vai encontrar, não ali andando com você, mas ele está ali, às vezes você mergulha. Ou então, às vezes, gente, família de capivara também atravessa a rua. É uma coisa muito boa de você ver. E mesmo na Zona Sul, tem bairros onde as pessoas têm que fechar a janela direitinho, porque senão o macaco pega, abre a geladeira e ainda reclama. Pô, não tem geleia? E outros bairros onde tem. Então, a convivência do carioca e do brasileiro com a natureza é algo que devia nos ajudar muito, e pode nos ajudar, e é um futuro para o Brasil, de acabar com aquela coisa assim de um lado, crescimento econômico, combate à pobreza, combate à desigualdade. Mas do outro lado tem a natureza, então tem que tentar harmonizar. Por exemplo, mudanças climáticas é o maior problema da pobreza no mundo. Vai continuar sendo fóssil, o mundo esquenta demais. Bom, então temos uma questão econômica, como é que a gente vai fazendo a transição, porque senão lá na frente... Então aquela separação do passado, os que se preocupam com a economia, com o crescimento econômico, mas, presta atenção um pouco para ajudar a natureza, não tem sentido nenhum. A gente agora vai ouvir o Rodrigo Medeiros, que fez a organização desse livro aqui que a gente conversa com o Sérgio Bessermann, também para falar sobre essa questão da relação do homem e da ação cultural e até que ponto isso afeta a natureza no Brasil. Vamos ouvir. Fazer esse livro foi, assim, uma delícia, né? Basicamente, assim, o desafio que a gente se colocou, eu e o Bessermann, foi como é que a gente pode contar essa história do Rio de Janeiro, do descobrimento para cá, dentro de um viés de uma maneira, até de certa maneira, ousada, dizer o seguinte: o Rio de Janeiro é, sim, a capital natural do Brasil. Nenhuma outra cidade no Brasil acho que conseguiu reunir, em termos de história, cultura e de natureza, tantos atributos que dessem uma história tão gostosa de ser contada. Claro, existem várias outras capitais que têm as suas histórias e que trazem a sua natureza, claro, a gente não está, de certa maneira, negando isso. Mas quando você faz esse livro, a gente procurou trazer 16 grandes especialistas que também são amantes dessa cidade, cariocas de nascimento ou de coração,
Tem muita história legal contada aqui no Rio de Janeiro, como, por exemplo, dos sambaquis da Floresta da Tijuca e como os indígenas, de certa forma, cuidavam e armazenavam lenha e madeira para fazer uma utilização numa época em que a principal fonte de energia era a madeira, e isso, de certa maneira, não comprometia estoque florestal. Então, quer dizer, tem uma visão de passado que a gente pode aprender e trazer para hoje, que a gente pensa, como é que resolveu o problema de energia já no século XVI, no século XVII do Rio de Janeiro. Uma outra coisa super legal são as transformações urbanísticas pelas quais a cidade do Rio de Janeiro passou, principalmente nos últimos 120 anos, né? O Rio de Janeiro, que nasceu essa cidade que tinha mais natureza do que cidade, e hoje a gente tem esse equilíbrio bacana de ter cidade e natureza como um grande mosaico, né? No livro a gente faz essa provocação, muitas pessoas se referem ao Rio de Janeiro como uma cidade que tem uma grande floresta. E a gente diz que, na verdade, é o contrário. Por definição e por história, o Rio de Janeiro é uma grande floresta que tem uma cidade dentro. Então, comparada com qualquer outra capital do mundo, inclusive, o Rio de Janeiro, apesar de todo o processo de ocupação, apesar de toda a desordem na ocupação que aconteceu, principalmente com o processo de favelização das encostas, o Rio de Janeiro foi uma cidade que conseguiu proteger, e de maneira muito bem sucedida, boa parte do seu manancial florestal, boa parte dos seus remanescentes florestais, e que hoje é uma cidade que encanta qualquer pessoa que venha, que visite de qualquer lugar do mundo. Para saber de todas as histórias, tem que folhear página por página. Quando você vê, por exemplo, isso que aconteceu em Brumadinho, em Minas Gerais, ou quando a gente vê as grandes enchentes que a gente tem aí e que poderiam ser evitadas. E aí eu pergunto a você, se a natureza pode ser tão pródiga em termos de sustentabilidade, como fazer? Qual é a solução simples, barata, que pode ter diante disso tudo que a gente está vendo? A primeira coisa, eu acho que é essa compreensão de que nós não somos deuses, nós somos a imagem e semelhança de Deus. E nós não temos poder nenhum para destruir a natureza. Nós temos um poder imenso para destruir a natureza do nosso tempo. E estamos fazendo isso. Agora, a natureza mesmo é outro tempo. Nós estamos aqui há 300 mil anos. A natureza está a 3 bilhões e 600 milhões, já passou muitas e muitas vezes por problemas muito maiores do que a destruição que o atual tipo de crescimento econômico gera. E sempre se recupera. 5 milhões de anos depois está tudo aí de novo, mais maravilhoso ainda. Então não é uma questão, a ideia de que nós vamos destruir a natureza do planeta e salvar a natureza do planeta. A natureza é assim, eu estou doente por 2 segundos, tic-tac, tic-tac, eu estou boa. Agora, e nós? Nós dependemos da natureza do planeta. Agora, uma outra forma também é que o tipo de crescimento econômico que a gente tem hoje não precisa ser assim, não é parar o crescimento ou diminuir o consumo, mas vamos... Por que consumir um tênis com cores e luzes pode ser uma coisa tão importante assim e consumir um livro de Clarice Lispector, de Cecília Meirelles, do Afonso Romano de Santana, Shakespeare, não é importante? Por que uma única pessoa do planeta não consumiu Shakespeare? Que sentido faz isso? Então, a gente consome muito por hierarquia, para mostrar que é mais que os outros. No Brasil, esse é um lado muito perverso da nossa sociedade. E outras coisas que tem para consumir, cultura, literatura, poesia, música, relações humanas mais densas do que um zap para lá, outro zap para cá, encontrar e bater papo e tal, nós não estamos consumindo. Então, isso tem a ver também com quem que nós queremos ser. E, finalmente, tem a ver com a grande pergunta que está colocada para a humanidade, que não tem uma resposta, porque ela nunca existiu. Pela primeira vez, a gente tem que fazer coisas hoje para evitar problemas para os que virão, para os nossos filhos, para os nossos netos. É a primeira vez. Nunca fomos tão poderosos assim, mas hoje somos. Estamos destruindo a natureza do nosso tempo. Nossos filhos, nossos netos vão pagar um preço. Sabe de onde vem minha maior esperança nesse assunto? Do empoderamento das mulheres no mundo inteiro. Opa! Porque as mulheres, por conta da maternidade,
elas têm na essência dela uma visão de futuro do filho, do filho do filho. Os homens muitas vezes não, é uma relação diferente. A paternidade é fundamental, mas é uma relação diferente. Então, às vezes, a gente está mais ali só no chão do dia a dia e como é que é amanhã, enquanto sempre uma mulher está pensando no futuro. É a primeira vez que a humanidade está frente a esse desafio. E ontem mesmo, falando de literatura, só não vou lembrar o autor, porque quando eu vi na televisão, ela não citou o autor, mas uma sociedade é boa quando homens velhos plantam árvores, que eles nunca vão ver a sombra delas. Ai, que bonito. Muito bom. E a literatura, e talvez não haja forma de dizer isso, científica, que chegue perto do que essa frase literária, que eu infelizmente não sei o autor, consegue transmitir em segundos. Sérgio Bessermann, eu vou dizer a você que prazer, não foi, gente, que a gente pudesse consumir, não é? Esta conversa que a gente teve agora e tudo que o Sérgio falou para a gente, e que vontade de sair daqui, ler o livro dele, do Rodrigo Medeiros, e principalmente qualquer outro livro que nos traga essa sensação que você diz de empoderamento, sem que a gente tenha que comprar nada ou que a gente tenha que guardar nada. Sérgio Bessermann, a gente vai guardar muito a sua visita aqui ao Tríade de Letras. Obrigada pela sua presença. Nossa, muito obrigada mesmo. E vamos ler mais, não é isso? Debaixo de uma árvore, que tal? Ou do ônibus, ou do metrô. Ler. Você sabe o que pode morrer sem nunca ter nascido? O quê? Um livro que nunca foi lido. É verdade. É verdade. Essa é uma frase do Talmud. Não me engano. A gente encerra com isso, então. Sérgio Bessermann, obrigada. O Trilha de Letras volta na próxima semana com mais um ótimo programa para vocês. E lembre-se sempre, pessoal, trilha, o caminho da literatura passa aqui.